nós estamos de volta com o terceiro bloco do Ação Nacional e hoje aqui recebo em nossos estúdios Lohan Caproni, cofundador da Fomenta. Estamos falando sobre pro bono. Bom, eu queria chamar, ficou no outro bloco, né, de eu chamar esse VT, eu quero falar aqui um pouquinho, a gente separou aqui um vídeo da Mariana Gonçalves em que ela explica o pro bono na área dela, que é a advocacia. Vamos dar uma olhada. Talvez e muito provavelmente você já tenha atuado de forma pro bono, mas não sabe que esse é o nome técnico desse tipo de advocacia. Sabe aquela sua tia que senta do seu lado no almoço de família no domingo e te faz 1 milhão de perguntas como se ela estivesse numa consulta aí no seu escritório? Pois bem, aí começa a sua advocacia pro bono. Pro bono significa para o bem e a sua principal característica é a atividade gratuita e voluntária de serviços jurídicos. Perceba, não é assistência jurídica pública, conforme está estabelecido lá no inciso 74 do artigo 5º da Constituição, porque essa é função exclusiva do Estado. A advocacia pro bono tem o intuito de ajudar a sociedade com foco principal nos menos favorecidos financeiramente e, de alguma forma, a atuação dos advogados nessa função social. O provimento 166 de 2015 regulamentou essa atividade pro bono aqui no Brasil. E ele traz diversas normativas importantes e interessantes para os advogados e escritórios que queiram atuar de forma pro bono. A primeira normativa interessante desse provimento é quanto ao impedimento do advogado que atua de forma pro bono para uma pessoa e que durante um período de 3 anos fica impedido em atuar de forma remunerada para aquela mesma pessoa em qualquer esfera do direito. E aí fica um questionamento. Esse tempo, você entende que ele está muito estendido ou ele é um tempo adequado? No meu ponto de vista, é um tempo bastante estendido, pensando que no final do ano seu cliente pode ganhar na loteria, virar um novo milionário do Brasil e ele quer te contratar porque agora ele é rico, tem vários negócios, várias ações, vários tudo, e você não vai poder atuar porque ano passado ele era super pobre e não tinha condições de te pagar. Então você está impedido por 3 anos. O que você acha disso? Então deixa aqui nos comentários o que você pensa desse prazo. Se você acha estendido ou se ele é adequado. Segunda normativa extremamente importante e interessante desse provimento é que a advocacia pro bono ela não pode ser usada como forma de publicidade e captação de cliente tanto para o advogado que está atuando como para esse escritório de advocacia. Veja que interessante para você que está no início de carreira, a advocacia pro bono pode te trazer diversas vantagens e eu vou te falar algumas delas. Primeira vantagem para você que está iniciando na advocacia e abrir algumas vagas pro bono aí no seu escritório é que você pode usar o seu tempo ocioso para ajudar alguém, mas nesse período você pode estar estudando e colocando em prática tudo que você está ali estudando e aprendendo. Segunda vantagem, você estará adquirindo experiência e conhecimento na prática. Isso é extremamente importante para o advogado. E a terceira vantagem é que você pode conhecer realidades e dilemas de uma classe que talvez você não conhecesse na sua advocacia remunerada. Enfim, existem várias outras vantagens, mas essas 3 são as que eu considero mais importantes e relevantes para você que está no início de carreira e quer também exercer a sua função social, auxiliar essas pessoas que precisam de um advogado e não têm condições financeiras de pagar. Agora perceba um detalhe muito importante. A advocacia pro bono deve ser direcionada para pessoas que realmente tenham carência de recursos financeiros, para aquelas pessoas que têm necessidade de um serviço jurídico e não podem, de fato, pagar. Na minha opinião, todo advogado, todo escritório de advocacia deveria anualmente estabelecer uma meta de atendimentos pro bono. É claro, uma meta que não atrapalhe o sustento do advogado e do escritório, nem o crescimento dele, mas que de alguma forma seja um número relevante de auxílio à sociedade. Bom, tá aí o depoimento da Mariana, né, Gonçalves, advogada,
falando a respeito na área de advocacia, né? Vamos deixar bem claro isso, porque a gente está falando aqui de uma forma macro, né? Sim. O pro bono, ele tem um entendimento, até por ter nascido no direito, né? Ele tem um entendimento e toda uma regulamentação diferenciada na área jurídica, né? Porque você tem o pro bono muito dedicado ao advogado pegar causas de pessoas que não têm capacidade de pagamento, né? Que precisa naquele momento. A gente está falando pro bono no sentido macro de todas as áreas possíveis que são ligadas e muito ligadas a trabalhar com organizações sociais. Então, essa é um pouco da diferença assim, do pro bono, né? Felizmente, foi regulamentado no Brasil, né, recentemente, então, hoje os escritórios podem fazer. A gente, por exemplo, como Fomenta, recebe pro bono do escritório jurídico, que é a Matos Filho, então eles fazem toda a nossa parte de regulamentação, estatuto, novas atualizações, coisas que a gente não tem o acesso rápido ao conhecimento, né, e eles usam esse conhecimento deles para ajudar a gente. Eu concordo com ela que realmente seria o ideal todo escritório ter uma meta, né, de trabalhar pro bono, mas olha só, né, você não tem só advogados no escritório de direito. Você poderia envolver todo mundo nisso. Você tem gente da área financeira, você não tem área comercial por conta de uma estrutura diferente no direito, mas você tem a área financeira, você tem a área de comunicação, você tem a área de TI, você tem uma série de cargos e funções lá dentro que você poderia juntar com o que você já faz no direito e ajudar ainda mais organizações sociais. Você falou de dificuldades. A gente teve dificuldade de regulamentação aqui no Brasil, do pro bono? Sim, o pro bono já era bem regulamentado na área jurídica no mundo, mas tinha uma certa proibição ainda por conta da OAB no Brasil. Aí, ano passado, foi regulamentado a forma de fazer pro bono, mas até então era uma questão muito nebulosa, né? Muitas vezes, quando a gente conversava com empresas na área jurídica, eles ficavam, olha, isso tem um entendimento muito complicado ainda e todo mundo ficava com um pouco de medo de dar um passo em criar um programa pro bono. Tanto é que a Matos Filho, esse escritório que faz pro bono, foram um dos primeiros do Brasil a desenvolver um programa pro bono institucionalizado, né? Então, não é uma atividade esporádica, existe uma meta de horas, existem programas apoiados e os colaboradores já sabem que parte do tempo deles, eles trabalham pro bono. No caso deles, eles são remunerados pela empresa da mesma forma. Sim, né? E dedicam o seu tempo. E dedicam o seu tempo para ajudar organizações sociais. Mas por que não queriam deixar que houvesse uma regulamentação? Eu acho que não era uma questão de deixar, sabe? Eu acho que era uma questão de entendimento, porque o que acontece? Primeiro tem essa questão de você usar o pro bono como uma forma de conquistar um cliente. Então, tem uma questão muito complexa de mercantilização na área jurídica, né? Então, você não poderia usar isso como um formato, olha... Tanto que ela falou ali no VT que ela, 3 anos, ela não pode prestar nenhum serviço para aquela pessoa que ela atendeu gratuitamente, através do pro bono. Quando a gente fechou o nosso contrato de pro bono com a Matos Filho, eles falaram, olha, se daqui a um tempo vocês se tornarem uma organização grande, que agora podem pagar por esse serviço, por 3 anos a gente não pode trabalhar com vocês. Mesmo que vocês queiram, mesmo que a gente queira, mas a gente não pode. Então, foram esse tipo de regulamentações para que não tenha mistura das coisas. Pro bono não pode ser... A gente não pode ter quid pro quo, sabe? Eu te dou aqui, toma lá da cá. Não. Sim. É uma dedicação, uma atividade social, ajudar quem realmente precisa. Então, essa regulamentação ela foi importante. Agora, regulamentado para os escritórios jurídicos de todos os tamanhos, quiserem conversar sobre isso, entender melhor, esse nosso parceiro, e a gente tem feito alguns eventos para discutir melhor esse assunto. Tá. Bom, já que você trabalha bastante com isso, Lohan, qual a sua visão sobre o terceiro setor no país hoje, no Brasil? Eu acho que o terceiro setor, ele está se reinventando, né? Porque, primeiro, as pessoas estão vendo uma transformação do que era uma caridade, né? O coitadinho, para uma questão mais de empoderamento, né? Então, assim, antes eu falei, vou fazer uma doação de caridade para ajudar o coitadinho do menino atendido. Hoje, a gente tem doações para financiar uma educação de qualidade para que esse menino se torne uma pessoa educada e consiga conquistar a sua família, sua vida. Então, o terceiro setor tem sofrido muito com captação de recursos também. Sem dúvida. Você imagina que se as empresas sofrem numa crise, o terceiro setor, a gente passou na maior crise dos últimos 30 anos. A gente viu organizações perderem convênios, perderem contratos com empresas, patrocínios, parcerias.
E isso tem feito as organizações sociais se reinventarem também. Porque existe uma série de pré-conceitos, né, da área social. Por exemplo, uma organização sem fins lucrativos, né, uma ONG, ela pode gerar lucro, ela não pode distribuir lucro. Ou seja, eu posso ter dinheiro em caixa, eu posso gerar receita, eu posso vender serviços. Eu sou uma organização, por exemplo, que criou uma metodologia de educação muito boa. Eu poderia vender essa metodologia até para escolas privadas, se eu quisesse. Isso gerasse dinheiro para o caixa da minha organização. Isso é o tipo de coisa que as pessoas não se acostumaram ainda, né? Seria para as pessoas, é normal a organização só ter dinheiro para aquele ano. Poxa, mas se ela é como uma empresa, ela tem funcionários, ela tem obrigações, e ela não tem dinheiro em caixa para honrar isso, porque ela tem que ter só aquele dinheiro contadinho, aí fica muito complicado, né? Então a gente tem tentado quebrar esses mitos e mostrar para as pessoas que as organizações sociais não são aquela coisa de eu estou aqui só pelo amor. Não, existe método, existe muita gente profissional fazendo carreira no terceiro setor, dedicada a usar conhecimento para ajudar as pessoas. Tem muita gente muito boa dentro de organizações sociais, tem organizações sociais muito bem estruturadas. Eu brinco que deveria ter algum evento para muitas dessas ONGs ensinarem as empresas a trabalharem. Verdade. Porque elas sabem fazer muito com pouco. Às vezes tem um projeto que está dando certo lá, né? Com praticamente recurso nenhum, algum. Exatamente. E está funcionando, empresas investindo milhões de reais para tentar fazer aquilo virar e a solução está na mão ali. Exatamente, exatamente. E assim, outra coisa que eu acho que o terceiro setor, que você imagina se essas organizações não existissem, né? Esse é um ponto principal, né? Só do nosso portfólio a gente está falando em 20 mil pessoas atendidas diretamente. E se as organizações não estivessem aí? O que aconteceria com essas pessoas? Que caos a gente viveria, né? E é dia 28 agora, de novembro, que a gente vai fazer o lançamento de 20 organizações certificadas. A data não é à toa, porque é o dia de doar. É um dia global de doação. E é um dia que a gente tem dedicado para mostrar para as pessoas, olha, primeiro, filantropia não é para bilionário. Não é exclusivo de Bill Gates. Pega 1% da sua renda e doa. Não vai afetar ninguém 1% da sua renda. Você gasta isso em uma série de outras futilidades. Se todo mundo fizesse isso, a gente já estaria num outro patamar hoje. Por quê? Porque você, entendendo a importância daquela organização, daquela comunidade, encontrando a sua causa, seja você quer trabalhar com idosos, você quer trabalhar com animais, você quer trabalhar com transtornos mentais, não importa. Mas entender que existe todo um ecossistema de organizações que elas estão ali segurando essa bronca e resolvendo isso. E o maior problema no Brasil, mais de 50%, é social e educacional. Exatamente. Que é exatamente nessa área. Exatamente. Que precisa ser investido e muito. Eu acho que hoje o terceiro setor, o que eu mais sinto falta é de a gente conseguir comunicar para as pessoas que tem muita gente brilhante trabalhando nisso. Para resolver problemas, para atender as pessoas, para dar o atendimento que as pessoas necessitam. E é normal, não é culpa de ninguém não ter esse atendimento. A gente vive em bolhas mesmo, né? A gente às vezes não tem acesso. Uma cidade como aqui na RMC, que você tem mais de 11 mil famílias que vivem com uma renda per capita de R$70 por mês. É inimaginável. Nossa. Está longe da realidade. Tá você fica afastado disso. disso. Nós estamos falando aqui do estado de São Paulo, né? Quando a gente sai fora, né, do país todo, aí a gente vê situações piores ainda do que isso. Pior ainda, a gente já teve projetos que a gente vai aprendendo, né? Que a gente quis chegar numa organização e falar, olha, aqui tem uma oportunidade para melhorar o plano de negócio. O cara falou, cara, a gente precisa de água aqui. Vamos dar um passo para trás, a gente precisa de água primeiro. Então, tem uma... Vamos do básico, né? Mas o terceiro setor está se reinventando, ele está cada vez mais se profissionalizando. As legislações estão mudando, se tornando cada vez mais sérias, ou seja, vai existir uma régua agora. Eu acho que isso que é o legal. Quem faz um bom trabalho está se reinventando e vai continuar crescendo e beneficiando mais pessoas. Bom, esse é a Programação Nacional que vai para um rápido intervalo e volta já.